de Isaías e do profeta Daniel. E onde nós encontramos estas bases na Bíblia? A Bíblia nos diz sobre o profeta Isaías. A irmã quer saber sobre a morte desse profeta. Esse profeta é um profeta messiânico. E Isaías, ele foi o que profetizou mais a respeito do nascimento, da vida, da obra e a morte de Jesus Cristo. Ele revelou até os nomes de Jesus Cristo na Bíblia Sagrada. Lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Um filho se vos deu, um menino vos nasceu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Revelou também que Jesus nasceria de uma virgem. Isaías capítulo 7, versículo 14, uma virgem conceberá, dará luz a um filho, e o chamará de Emanuel. Revelou a respeito da morte de Cristo, em Isaías 53. Revelou sobre o trabalho de Cristo, que ele seria um homem experimentado nos trabalhos, Isaías 53, versículo 2. Revelou até mesmo sobre o túmulo de Cristo, ser um túmulo de um homem rico, em Isaías 53, versículo 9. E se cumpriu que justamente José de Arimateia era senador honrado, Marcos, capítulo 10, verso 42. Porém, a irmã quer saber qual foi a morte, como ele morreu, como foi a morte do profeta Isaías. A Bíblia não nos dá detalhes a respeito da morte do profeta Isaías. Então nós não devemos especular essas coisas muito, já que não tem base cabal na Bíblia Sagrada. Diz a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 29, e no versículo 29, diz a palavra do Senhor que as coisas reveladas são para nós, e as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Então as coisas encobertas, que estão encobertas até agora, a história não consegue identificar, os homens não conseguem identificar, essas coisas são para Deus. Todavia, nós temos alguns registros históricos. A tradição diz que Isaías, ele foi colocado dentro de um tronco de árvore. Pegaram um tronco de árvore, esse tronco estava oco, jogaram Isaías dentro do tronco e serraram Isaías vivo ao meio. Isaías ficou dentro do tronco e serraram o tronco no meio com Isaías dentro. Então a tradição, escute, não a Bíblia, porque a Bíblia não revela a morte de Isaías, mas a tradição diz que Isaías foi colocado em um tronco oco, vivo, e esse tronco foi serrado ao meio, Isaías estava dentro desse tronco. Pode ser até verdade, porque na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, versículo 37, a Bíblia diz que muitos foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada. Já que a referência diz aqui que muitos foram serrados, pode ser até uma referência a Isaías, que a tradição diz que Isaías foi serrado ao meio. Mas não tem aquela prova bíblica. Se for verdade ou não, estão no santuário das coisas encobertas, que somente Deus as revelará. Outra coisa sobre o profeta Daniel. O profeta Daniel também não tem registro bíblico, não há registro de como foi a morte do profeta Daniel. Sabemos que Daniel passou por quatro reinos. Daniel ele foi exilado à Babilônia no ano 605, no ano do rei Jeoaquim, Daniel capítulo 1, versículo 1. E Daniel tinha entre 14 e 17 anos, nessa faixa etária. Quando Nabucodonosor levou os primeiros cativos de Israel, Daniel tinha entre 14 e 17 anos. Então Daniel, chegando jovem, chegando adolescente, foi colocado na escola palaciana, e Daniel começou a aprender a letra
e a lei dos caldeus. Mas Daniel não se contaminou com o reino da Babilônia. A Babilônia era a capital da Caldeia. E a Bíblia nos diz em Daniel capítulo 1, versículo 8, que Daniel colocou no seu coração de não se contaminar com as iguarias do rei. E justamente, Daniel não se contaminou. Daniel é um verdadeiro tipo de todos os cristãos. Nós estamos no mundo, mas não devemos nos contaminar. O lírio, ele cresce na lama, mas o lírio é branco, é alvo, é puro. Porém, ele está dentro da lama. A garça, ela também, ela anda na lama, todavia, a garça, ela é branca, ela é pura, ela é limpa. Daniel estava no pecado, na lama, no país, na capital, na Babilônia. Mas Daniel não se contaminou. Nós cristãos também estamos no mundo, mas não devemos nos contaminar com as coisas do mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então não temos registros bíblicos de como foi a morte de Daniel. Mas Daniel passou por alguns reinos. Por exemplo, Nabucodonosor. Depois passou por Nabonido, filho de Nabucodonosor. Depois por Beltesazar. E por último, passou pelo reinado do rei Dário, que já foi o Império Medo-Persa. Daniel pegou o Império Babilônico e o Império Medo-Persa. E a Bíblia não dá registro de como foi a morte de Daniel. Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas são para nós, e as coisas encobertas são para o Senhor.